Eu sou a Bibia, leitora, concurseira e maquiadora, e no dia de hoje a gente vai falar sobre os livros lidos de agosto, que foi o mês do meu aniversário. Tem vídeo, inclusive, aqui no canal mostrando todos os livrinhos que eu ganhei, os presentinhos que eu ganhei pra vocês. E a gente vai fazer isso enquanto eu me arrumo pra nossa live, e aí eu já vou mostrando a maquiagem que eu tô fazendo de dia a dia. Tô sem base, eu tava usando a base Fix, que nos outros vídeos vocês conseguem ver que eu usava, só que ela realmente tá muito escura pro meu tom de pele. Então eu dei pra minha mãe e fiquei de comprar outra. Quero comprar a base da Karin Bakini. Tô muito ansiosa pra comprar ela. Só que ainda não tive a oportunidade de sair de casa pra ir comprar. Então, por enquanto, estamos sem base. Antes, não esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo e me acompanhar nas outras redes sociais. Agora, bora! Eu vou começar com o sérum da Eudora, que é da Nina Secret. Esse sérum é maravilhoso porque ele já tem também proteção solar e ele fica um grudinho na pele que segura perfeitamente a maquiagem. Tô adorando. Vamos começar agosto com A Casa dos Novos Começos, que na verdade eu comecei a ler em julho, mas eu só terminei mesmo no mês de agosto. Ele foi um livro que eu li pra uma dinâmica do livro Viajante, lá no Catarse, inclusive considere ser um apoiador. E aí eu li, fiz minhas marcações e já mandei pra próxima pessoa ler, e no final ele volta pra mim. Ele conta a história de 3 mulheres, a Georgia, a Charlotte e a Rose, que estão morando no mesmo... É tipo assim, é uma casa, só que tem vários apartamentos dentro dela, sabe? Então é tipo um prédio. E aí cada uma delas tá vivendo uma coisa diferente. Nenhuma delas é de fato original da cidadezinha em que essa casa fica, mas todas foram pra lá por alguma razão. A Rose, por conta de uma decepção amorosa bem grave que a gente descobre no decorrer da leitura. Já a Charlotte foi por conta de uma perda, ela tá sofrendo um luto da própria filha, que morreu ainda bebê, então é uma dor, assim, que durante a história a gente vê, a gente sente um pouquinho disso. E a Georgia que se mudou porque o namorado dela arrumou um emprego, assim, numa super empresa de lá, e ele precisa se mudar. Ela foi com ele e todos estão na mesma casa, mas basicamente no começo ninguém se conhece ali, cada um leva a sua vida. Agora eu vou de protetor solar, eu tô usando esse aqui, que é da Eucerin, perfeito. No último vídeo que eu falei sobre protetor solar, eu falei que eu estava sem, só que eu vi o vídeo da Bruna Martioli falando desse protetor. Então, eu comprei e eu realmente adorei. Ele é fluido, então ele seca bem rápido. E eu não sinto necessidade de um protetor com cobertura, porque eu uso a maquiagem por cima, então tá tudo certo. Voltando pra história, ela vai se passar entre essas 3 mulheres. Depois elas vão se conhecer, se tornarem amigas, mas por uma grande parte do livro, a gente só vai conhecer realmente elas 3 vivendo suas vidas, tendo suas dificuldades. É um livro que ele vai falar sobre a evolução de cada uma das mulheres, sobre o processo de cura, sobre o processo de reencontro consigo mesmo. Ele fala muito sobre a rotina dessas mulheres e como que elas vão passar por tudo isso que tá acontecendo na vida delas e como que elas são fortes de conseguirem tudo isso, e fala sobre os sentimentos delas, as inseguranças delas. Então foi um livro que eu realmente gostei muito. Eu tenho um probleminha com o final de uma das personagens que eu não gostei, mas no geral é um livro que conversou muito comigo. Eu acho que todas nós vamos nos encontrar em algum momento dessa história, em alguma insegurança, em algum medo de uma dessas mulheres. Então eu amei e tá aí uma leitura que eu indico. Não vamos esperando romance, tem um romancezinho, claro, mas não é sobre isso, essa história. Aí a gente vai pra um outro livro que foi um presente e eu, assim, surtei. É pra quem gosta de A Aposta, dos livros de Amores Improváveis da Ellie Kennedy, sabe? Ele é bem nessa vibe, que é Em Rota de Colisão. Aqui a gente vai ter um romance entre 2 acadêmicos, um jogador, que é o Aiden, um jogador de hóquei, e uma estudante de psicologia, que é a Summer. A Summer, ela tem um problema muito sério com jogadores de hóquei, porque ela tem um passado com o pai dela, que fala muito sobre isso, tem muitas feridas abertas no coração dela. Ela é uma personagem muito forte, que guarda muitos medos e que ela guarda tudo pra si. E é legal porque, como ela é estudante de psicologia, ela, tipo assim, em muitos momentos ela fala: eu sei que eu deveria fazer isso, mas eu não quero fazer isso, eu não me sinto pronta pra fazer isso. Então é uma personagem que é muito legal de ver o pensamento dela. Ela é muito independente e ela vive a vida dela da maneira dela, sabe? A nerdzona. E o Aiden, obviamente, é aquele
super pegador da faculdade. E eles vão se conhecer porque ela tem um projeto, a orientadora dela fala que tem que ser sobre hóquei, e aí ao mesmo tempo o time de hóquei aprontou, e como o Aiden é um capitão, ele leva meio que um castigo, e aí eles têm que se juntar pra fazer ele ajudar ela como forma de castigo, e ela tem que conviver com ele por conta dos estudos do TCC. Não sei, não tenho certeza se é TCC, mas do trabalho que ela tem que fazer. E aí a gente vai ter essa dinâmica deles, esperem hot, porque tem. Esperem também umas partes de vergonha alheia, porque também tem. Mas eu gostei, era a leitura que ela veio no momento certo pra mim. Algumas coisas eu não gostei muito não, tipo, mas eu acho que eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo lendo esse livro? Mas aí passava e o livro foi muito bom, no final foi uma experiência maravilhosa. Eu lembrei muito da época que eu li Amores Improváveis, que foi há bastante tempo atrás. Então eu gostei, no final das contas é muito bom pra quem tá procurando um livro parecido com esses da Ellie Kennedy, pode ir, pode confiar. Agora a gente vai de Hair Beauty e de Shein, Shiglam, que são os corretivos que eu tô usando. Esse é mais claro e esse é mais escuro. Obviamente eu nunca acerto o tom de nada pra mim. Eu sempre erro, né? Incrível. Ai. E aí eu vou passar esse por baixo. Como eu tô usando só corretivo, eu tô passando principalmente aqui nessas marquinhas de espinha, que saíram, graças a Deus, também. Quilos e quilos de skincare todo dia. Só na parte que precisa. E aí depois eu venho com esse e passo por cima. Aí a gente teve a maratona do Exploda Seu Kindle e eu li 2 contos. Um que se chama Oito Patas e Dois Sorrisos, da Paula Prata, que é uma autora que eu já conheci o trabalho. Eu li Fuscolé, que é um conto que eu super falo, sempre falo na verdade dele, tanto aqui quanto em todos os lugares quando me pedem, que é juvenilzinho, é bem gostoso, fala da relação mãe e adolescente, adolescente também, né? Se conhecendo, vendo questão de amizade, vendo que a mãe tá certa quando ela pensa que só ela tá certa, na verdade a mãe dela sabe o que tá falando. Então eu gostei bastante, mas Oito Patas e Dois Sorrisos, infelizmente, não me ganhou. Eu achei que ia ser um super conto favoritado, porque tem 2 cachorrinhos e aí 2 donos de cachorros que vão se encontrar. Mas não rolou pra mim. Eu achei que faltou, mesmo sendo um conto, faltou, sabe? Eu senti que foi do nada, sabe? Porque muitos contos com poucas páginas conseguem fazer uma construção legal, que tu se apaixona, horário de verão mesmo. Tá aí que eu surto com esse livro até hoje. Mas esse não conseguiu me prender. Eles vão se encontrar na praça, e aí um vai emprestar sacola pra limpar o cocô do cachorro, e aí vai chegar no apartamento, a namorada dela vai terminar com ela, o namorado dele vai terminar com ele, e aí, tipo, do nada ela chama ele pra... Como ele tá trancado pro lado de fora da casa, que ele mora na frente da casa dela, e ela não sabia disso, dormir lá, tipo, é um estranho. Então muitas coisas não rolaram pra mim, infelizmente, mas fica a indicação porque é um conto nacional, então tenho sua própria opinião e valei, tá? Vou deixar todos os links dos livros aqui embaixo pra vocês. E aí a gente vai pra Meu Coração é Carnaval, que foi outro conto que eu li. E esse aqui... esse aqui foi tudo. Gente, eu surtei com esse livro. Ele é um conto também, ele é com um pouquinho mais de páginas, mas ele é... Ai, gente, que sabor maravilhoso. Eles vão se encontrar no Carnaval de Salvador e ela não tá afim de nenhum rolê. E aí tem aqueles clichês, sabe aquelas fotos que sempre saem em todo carnaval? De um cara que os amigos sobem ele porque a menina tá lá em cima e aí acontece o beijo. Tem essa cena clássica. E aí eles vão se conhecer durante o carnaval e vão descobrir que, na verdade, eles têm muito mais em comum do que eles pensavam. E aí tem a questão dos amigos, o protagonista masculino é um querido, é um fofo, me apaixonei por ele. A protagonista feminina também é um amor, então eu me identifiquei muito com os personagens, com o casal. Desde o início eu já tava chipando eles dois. E eu não achei que eu fosse gostar tanto, mas eu adorei. Tem umas cenas hot também, tá? E ele tem vários, se eu não me engano são 4 pra cada período do ano. Aí tem Halloween, tem Natal e tem festa junina? Não tenho certeza, mas são 4, tudo da mesma altura. Eu amei. Esse aqui eu até baixei os outros porque eu vou ler no período certinho do ano, porque foi tudo pra mim. Essa experiência foi maravilhosa, uma delícia. Outro conto que eu li foi Aquela que Anda Comigo, que a gente tem protagonismo PCD aqui, só que eu também não me identifiquei
tanto com a história, como eu tô falando, eu senti falta, sabe? Ao contrário de alguns contos que eu leio, eu senti tanto nesse quanto no Oito Patas e Dois Sorrisos, que faltou um pouquinho mais pra eu conseguir me apaixonar. Tipo assim, eu gosto das personagens, da construção das personagens individualmente, mas eu senti que faltou pra mim, pra eu conseguir, tipo assim, suspirar de amores por elas juntas, sabe? Não que eu não shippe elas, eu gosto delas juntas, mas eu terminei o livro, tipo assim. Apesar de que todo o início da história foi pra mim maravilhoso, eu gostei bastante, mas o final realmente me decepcionou um pouquinho. Mas fica aí também pra vocês lerem. Eu acho que tá no Kindle Unlimited, mas se não tiver tá bem baratinho, porque é conto e nacional, então também vou deixar aqui embaixo. Vamos de blush, eu vou com Oh My Blush, da Vizela. E aí a gente vai pro próximo livro, que é Academia dos Casos Arquivados. Ai, gente, falar desse livro pra mim, sinceramente, é um prazer. Ai, que delícia. Eu espero que vocês leiam, que vocês gostem. Se vocês não gostarem, não precisam me dizer. Ele é perfeito pra quem gostou de Manual de Assassinato para Pós-Garotas e Jogos de Herança. Ele é da mesma autora... Ixi, exagerei no blush, hein? Ele é da mesma autora, inclusive, de Jogos de Herança, então vocês podem esperar uma narrativa, assim, super fluida, cheia de acontecimentos, capítulos pequenos e personagens mais jovens, tá? E uns mistérios, ele é mais um suspense meio que policial, mais juvenil. A gente vai ter, a nossa personagem principal é a Cassie, e ela tem meio que, não é um poder, porque isso é algo dela mesmo, não é nada, tipo, sobrenatural, é que ela... a partir do que você escolhe pra comer, por exemplo, ela trabalha numa lanchonete. Do que você escolhe pra comer, da maneira que você se veste, da maneira que você se porta, ela consegue te analisar e, tipo, meio que saber o que você tá pensando. E aí, o FBI um dia diz pra ela, me liga aqui, minha querida, pode me ligar aqui que eu quero falar um negócio com você? E aí ela fica com uma pulga atrás da orelha, porque a mãe dela tá desaparecida, tem 5 anos, e ela não consegue se adaptar a essa nova vida com a família do pai dela, apesar de que todos amam, mas todas a amam muito, mas ela não consegue se adaptar, então ela resolve ligar e ela descobre que não tem nada a ver com a mãe dela, mas sim é um projeto do FBI chamado Os Naturais, onde eles pegam jovens assim parecidos com ela que têm essas habilidades naturais para analisarem casos arquivados de assassinos em série, porque eles querem descobrir quem foi o assassino que causou aqueles crimes, que fez tudo aquilo, aqueles serial killers, mas eles só vão trabalhar em casos arquivados. Nessa casa ela conhece outros jovens, e aí tem o romance, é claro, tem essa convivência entre eles, né? Até que tem um caso acontecendo de um serial killer atualmente, e ela começa a perceber que tem muito a ver com ela e com a mãe dela. Então ela quer se meter nesse caso pra tentar desvendar, porque ela acredita, sim, que esse serial killer é a pessoa que desapareceu com a mãe dela. E aí a história vai se desenvolvendo. Se eu não me engano, são 4 livros. Já saiu o 2, que é Instinto Assassino, e o 3, ele acabou de entrar em pré-venda. Então já fica aí essa super indicação favorita, tá? Eu amei, devorei esse livro. Se pudesse apagar e ler de novo, depois de terminar de ler, eu faria. De blush, eu vou com este aqui, que é o único que eu tenho, de blush em pó. E aí a gente vai pro próximo livro, que é A Ascensão da Rainha, da Rebecca Ross, que é a mesma autora de Divinos Rivais. Ele conta a história da Brienne. A Brienne, a mãe dela morreu e ela é criada pelo avô, que não diz pra ela de jeito nenhum quem que é o pai dela. Não fala, não conta. E se passa assim, 1800, por aí, 1900 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa. E tem 2 reinos, na verdade são vários, mas tem 2 principais, que o pai dela é de um e a mãe dela é de outro. Em um reino, que é onde ela vive, tem as paixões. As paixões, elas são meio assim, você passa anos estudando para aquilo, e aí vai vir um mestre, um patrono, e aí ele meio que vai te escolher, e aí você vai trabalhar com ele durante um tempo, e depois você pode se tornar um mestre, você pode se tornar um patrono, você pode seguir sua carreira, e ela passa por vários professores até ela focar na paixão do conhecimento. Que é isso, né, basicamente. Você pode se tornar professor, você pode se tornar um historiador, enfim. Então ela se baseia nisso. Mas tem essa parte oculta dela, que ela quer muito saber quem que é o pai. O avô não conta. E ela sabe que a professora, a dona dessa escola onde ela tá, só aceitou ela depois que o avô dela falou quem que era o pai. Mas, tipo assim, ela não sabe, ela não faz ideia. E aí, as coisas vão acontecendo até que chega o 17º aniversário dela, que é o dia da formatura,
e ela começa a ter algumas visões de um antepassado. E isso é muito perigoso. Por quê? No outro reino, ele era um reino onde uma família, onde só reinavam mulheres, as rainhas eram só rainhas, não tinham reis. Porque eram elas que tinham essa sabedoria. E uma família em específico tinha mulheres com poderes mágicos, que era a mulher que estava no poder. Só que teve um golpe, enfim. Aí acabou que a magia tomou conta, depois esconderam a magia. E aí, o novo rei que assumiu, que agora são só homens que assumem, ele quer dar fim em todo mundo que quer trazer as mulheres de volta ao poder. E ele quer acabar com essas pessoas que têm essas memórias de antepassados, porque eles sabem que existe. E essas memórias podem fazer com que essa pessoa encontre os dois objetos que precisa para tirar ele do poder. E a Brienne tem um antepassado que escondeu um desses objetos. Então a história ela vai se passar dessa maneira, eles tentando voltar para esse outro reino, para tirar esse rei do poder, para colocar a verdadeira rainha no trono. Né? É muito legal, eu achei assim, a escrita e a forma da história, as discussões políticas, o romance que é bem pouquinho, bem equilibrado assim, a construção bem parecido com o início de Trono de Vidro. Claro que Trono de Vidro tem o quê? 7 livros e esse tem 2, então não vamos esperar também, mas eu digo porque quando eu li eu senti algo parecido. Por que eu digo que eu não vou ler o segundo? Porque pra mim o primeiro teve uma finalização perfeita. Tipo assim, acabou o livro ali pra mim, sabe? Então não sei se vale a pena eu ler o segundo. Eu tô pensando ainda, mas eu amei esse primeiro livro. Pra quem gosta de uma fantasia assim que tem essas discussões políticas, tem romance, mas bem pouco, que traz essa questão de magia, de poder, de império, revolução e tal, pode ser que goste, dá uma olhada. É um livro curto, ele não é muito grande não. E aí, por fim, nossa, já tá acabando. Por fim, eu reli Trono de Vidro. Ah, sim, eu reli Trono de Vidro. Se eu falar de Trono de Vidro, porque é um livro que eu já li, eu vou aplicar agora o pó que eu ganhei de aniversário. Eu usei uma vez, porque eu tenho muita dó de usar ele. Eu uso no dia a dia o da Playboy, só que como eu já usei ele muito aqui, hoje eu vou usar esse aqui junto de vocês, pra vocês verem como que ele é. A gente tá fazendo a releitura dele com os Catarses. A gente começou esse mês agora, Coroa da Meia-Noite. Gente, eu não tô enxergando. A gente começou agora Coroa da Meia-Noite e reler Trono de Vidro é uma experiência. Eu não lembrava de muitas coisas, que eu fiquei assim, nossa, tudo isso daqui já tava bem na nossa cara o tempo todo e passou batido. Passou batido. Trono de Vidro conta a história de uma assassina de um lugar que ela tá presa, sendo escravizada, até que um belo dia um príncipe, o príncipe do reino, chega lá, diz pra ela, olha, é o seguinte, não é bem ele que diz, é o capitão, mas enfim, a proposta é dele. É o seguinte, você vai participar num torneio pra se tornar campeã do rei. Se você conseguir, você trabalha pro rei durante 7 anos e depois você tá livre. Se você não conseguir, ou você vai morrer tentando, ou você volta pra cá pra continuar sendo escravizada. E aí ela topa, apesar de odiar o rei, ela tem uma repulsa muito grande por ele e por tudo em volta dele, mas ela tá presa, não tem expectativa nenhuma de vida, então é melhor ela tentar. E aí a história vai se passando assim, até que ela descobre que tem outros mundos, outra magia envolvida e umas coisas muito sinistras estão acontecendo. E aí ela começa a investigar tudo isso. Então, Trono de Vidro é uma história maravilhosa, que o primeiro livro, pra mim, quando eu li da primeira vez, foi bem confuso, eu não entendi quase nada, quase não continuei a leitura, mas a partir do segundo, pra mim, super funcionou. Algumas pessoas que leram o primeiro livro já adoraram desde aí. Não vou dizer que foi o meu caso. É a minha série favorita? É, mas no primeiro livro eu fiquei muito confusa com tanto acontecimento. Porque, gente, é uma história de 7 livros. Então, no primeiro livro é só a ponta do iceberg. Então, é pra ficar muito confuso mesmo, tá? Só não desista. Leia o segundo, e aí se você não gostar do segundo, aí tudo bem você desistir. Falo isso com muita dor no meu coração. Vamos finalizar, vou passar agora a Big No Panda, que eu também ganhei no meu aniversário. Essa aqui virou a minha máscara queridinha da vida, é da Vizela. E aí eu volto assim que eu tiver passado. E agora, em setembro,
A gente tá lendo O Diário de Anne Frank, a gente tá lendo Coroa da Meia-Noite. Além disso, estou lendo Por Todas as Estrelas do Céu, um romance juvenil nacional que tá sendo publicado pela Qualis Editora, da linda, maravilhosa, deusa perfeita Luciane Rangel. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. É autora nacional, tem várias obras disponíveis no Kindle Unlimited, então vale a pena você dar uma procurada. E eu estou adorando, porque a personagem usa um tênis amarelo igual ao meu. O nome dela é Beatriz e os 3 apelidos que eu já vi no livro que chamam ela é Bia, Bibia e Biazinha. Rolou uma super identificação, entendeu? É uma personagem que, assim, é um pouco de mim. Ela é super nerd e é maravilhosa. Eu tô apaixonada no momento por ela. Pelo Jamie, que é o protagonista masculino, tá um pouco complicado, porque ele tá sendo um babaca, né? Tá sendo uma babaca e ele vai ter que lutar muito pra me conquistar. Porque no momento tudo que ele tem é meu ódio. Mas vai dar certo. Eu confio, eu confio, eu confio. Eu vou finalizar passando esse Lip Oil da também Karen Baquin, que eu ganhei no meu aniversário. Gente, eu tô amando a linha dela, tá? Tudo que eu tô usando, 2 produtos. Mas tudo que eu tô usando dela, eu tô gostando bastante. E assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje, de lidos de agosto. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Ai, gente, muito obrigada por conversarem comigo. Na verdade, ninguém conversou, né? Eu só falei. Mas é porque quando eu tô me arrumando, eu adoro... Eu não gosto do processo de ficar pronta pra fazer alguma coisa. Eu gosto do processo de me arrumar. Aí eu fico super feliz enquanto eu me arrumo. Então eu vou trazer mais vídeos assim desse esquema pra vocês, que eu sinto uma alegria genuína. Mas é isso, muito obrigada por terem assistido até o final. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal e de curtir esse vídeo e me acompanhar nas outras redes sociais. Também considere ser um apoiador no Catarse pra apoiar mais ainda o meu trabalho, quem puder e quiser. Um beijo e até a próxima. Tchau!